Fala galera, Anderson Lima na área, estamos de volta depois de a gente ter passado o último final de semana aí sem gravar nenhum conteúdo, porque eu estava me recuperando aí de uma faringite. Deixei isso aí claro, expliquei pra galera nas minhas redes sociais, a voz ainda não tá 100%, mas já dá pra gente voltar e voltar aqui trazendo um assunto que esse aqui definitivamente a gente não podia passar em branco aqui no canal, que é essa reportagem aqui ótima, excelente, do Alan de Abreu, na revista Piauí, falando aí sobre os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. E dessa eleição, dessa recondução do Edinaldo Rodrigues, né, o presidente, esse presidente super, hiper, mega polêmico da Confederação Brasileira de Futebol, que não é nenhuma novidade a gente ter esse tipo de gente no comando da entidade máxima do futebol, mas é aquela história. Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço da cartolagem, a cartolagem brasileira sempre surpreende, mostrando que a gente ainda pode cavar um pouquinho mais, né? Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, a gente descobre que tem um pré-sal ainda pela frente. E essa reportagem da Piauí, ela mostra assim como foi a costura para a reeleição do Edinaldo, porque muita gente ali ficou se perguntando ali, nossa, o futebol brasileiro tá isso tudo bem, tá bem pra caramba mesmo pra gente ter uma reeleição de forma unânime como aconteceu, né? O Edinaldo recebeu o voto de todos os presidentes das federações, incluindo aqui da nossa aqui, a Federação Amazonense de Futebol, na figura do Edinailson Rosenha. Recebeu aí o voto de todos os 20 clubes da Série A e todos os 20 clubes da Série B, incluindo também o nosso aí, o representante, o Amazonas FC, na Série B. Enfim, e muita gente se perguntou, porque antes dessa eleição acontecer, a gente teve ali uma divulgação de uma carta aberta do Ronaldo Fenômeno, onde ele disse que procurou as federações e a maioria esmagadora delas sequer quis ouvir uma proposta alternativa ao Edinaldo. E um dos fatos mais relevantes que essa reportagem da revista Piauí trouxe foi ali a questão do salário dos presidentes das federações. E isso ajuda a entender por que o Edinaldo teve um apoio tão maciço e por que ninguém quis ouvir, por exemplo, a proposta do Ronaldo Fenômeno, que quis se candidatar aí à presidência da CBF. Vamos entender, quando o Edinaldo Rodrigues assume a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, o salário de um presidente de federação estava ali na casa dos 50 mil reais. E aí ele assume, vai dando uma reajustada, uma melhoradinha aqui, outra ali, ao ponto de chegar atualmente a 215 mil reais com direito a 16º salário. Você ouviu isso, não é 13º, não é 14º. Eles têm até o 16º salário. Cara, isso aqui ajuda a explicar por que o cara não tem oposição, sabe? Porque, gente, brasileiro, nosso povo, infelizmente o nosso povo é aquela coisa, é um povo dinheirista, sabe? Se você está recebendo uma grana boa, se você está tendo ali algum benefício, se você está se dando bem de alguma forma, a coletividade é que se exploda. Porque é o seguinte, depois essa mesma galera vai reclamar de quê? De calendário, o calendário é ruim, vai reclamar de, sabe, arbitragem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho só específico aqui sobre arbitragem e etc e tal. Quando as coisas dão errada, a galera liga o microfone e desce a lenha. E a imprensa é esse canal para levar essa insatisfação adiante, para reverberar junto do torcedor. Só que alguém faz uma mudança ou pensa mudanças estruturais no futebol brasileiro para que a gente possa melhorar calendário, para que a gente possa melhorar arbitragem, para que a gente possa ter uma esperança de um dia ter um negócio minimamente organizado? Não, claro que isso não acontece. E não acontece por quê? Porque ninguém aqui, pessoal, está pensando em futebol do ponto de vista, sabe, de um planejamento que sobreviva aí anos a fio, que a gente consiga realmente mudar o futebol brasileiro. Porque os presidentes
de federações só pensam no agora, só pensam nas suas alianças. É que nem, gente, assim, tudo, por isso que eu digo, já disse isso aqui no canal, tudo que depende de política, bicho, se você espera que sua vida melhore, porque dependendo de uma decisão política, alguma coisa do gênero, esquece, cara. Por exemplo, no Brasil, assim, a CBF, ela é um cosmo menor ali para o que a gente olha do futebol do país como um todo. Por exemplo, olha para Brasília, vê o Congresso como é que funciona. Alguém ali tem um plano de Brasil? Alguém está pensando no futuro, no saneamento, sabe? Num plano de escoamento, de estrada, de modal, de energia renovável, qualquer coisa do gênero? Não, ninguém está pensando nisso. Sabe por quê? Porque está todo mundo pensando ali em resolver o seu, em levar uma grana para sua base, sabe? Botar algum, se der no meio do caminho, botar algum no bolso, ter algum dividendo político com isso, ok, tá valendo. Então é por isso, cara, que a gente não tem um país, sabe? Um país que pense de forma estratégica no futuro, que tenha ações que possam melhorar a vida de todo mundo. Isso não existe, sabe? Porque tá todo mundo pensando só no seu bolso, só em se dar bem, só em resolver o seu problema. Então, de uma forma menor, a Confederação Brasileira apenas é parte disso tudo. Por quê? Porque assim como a gente tem em Brasília lá a figura dos parlamentares que só querem saber do seu, aqui também a gente só tem os dirigentes que querem saber do seu, sabe? Ninguém aqui está pensando em melhorar o futebol brasileiro, esquece. Se você ouviu em algum lugar alguém dizer, não, isso vai melhorar, porque não vai, me desculpa, não vai melhorar nada, cara, não vai melhorar nada, porque tá todo mundo só pensando no seu. E aí, cara, quando eu vejo essa história dessa grana toda que os presidentes recebem, eu me lembro aqui que quando o Ronaldo divulgou essa desistência dele de disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, me lembro que eu cheguei a mandar aqui para a assessoria de imprensa da Federação Amazonense de Futebol uma pergunta ali, afinal, né? O Ronaldo procurou a FAF estava no time que quis ouvir as propostas do Ronaldo ou não. A maioria esmagadora diz que sequer, como o Ronaldo explicou, sequer quis ouvir uma proposta diferente. Até hoje eu estou esperando essa resposta. Aliás, estava até a gente receber aqui as informações dessa maravilhosa reportagem aqui do Arlan de Abreu, que ajuda a explicar o porquê que o Ronaldo teve tanta porta fechada. E também, gente, isso explica porquê não vai mudar nada no futebol, gente. Por exemplo, quando a gente teve esse final de semana, abertura, né, Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, a gente teve, por exemplo, já começam a aparecer os erros, por exemplo, de arbitragem. E a gente teve esse lance aí do Sport, né, no jogo contra o Palmeiras. E a gente chegou ao absurdo aqui, cara, de ver. Hoje teve a Federação Pernambucana de Futebol, né, publicou uma nota sobre isso, né. Olha o nível do negócio. A Federação Pernambucana de Futebol vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Esporte Clube Recife e Sociedade Esportiva Palmeiras, realizada na Ilha do Retiro, no domingo 6, pela Série A. Em resposta aos reclamos formais apresentados pela Federação Pernambucana de Futebol e seu filiado Esporte Clube Recife, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, sob nova condução, adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária: o afastamento das equipes de arbitragem de campo e de VAR envolvidas na partida após análise criteriosa e respaldo do Comitê Técnico. Aí me responde uma coisa, cara. Quantas vezes a gente não teve erro de arbitragem e profissionais de arbitragem afastados? Você acha, sinceramente, ô Federação Pernambucana de Futebol, que vai resolver alguma coisa, que vai mudar alguma coisa? Me responde. Você aí que está do outro lado, você acha mesmo? Sabe, a arbitragem no Brasil, gente, é essa cagada que a gente está vendo rodada após rodada, e isso não muda, e não vai mudar, sabe por quê? Por culpa da própria cartolagem. E também os clubes que são os maiores prejudicados na ponta da lança também vão continuar sendo prejudicados também por culpa dos próprios clubes, porque todo mundo acha que a gestão do futebol brasileiro está uma maravilha.
vocês, sabe, vocês, clubes, vocês, federações, deram um ok para tudo isso que a gente está vendo, entendeu? Então, por exemplo, um dos detalhes, por exemplo, que a revista Piauí traz sobre essa questão de arbitragem, por exemplo, esse trecho aqui é fogo, olha. Apesar de bilionária, a CBF cortou a verba para o treinamento da arbitragem no ano passado. O treinamento dos árbitros vem sendo feito apenas por videoconferência. Aí teve uma fonte aqui que falou, com a reportagem que disse o seguinte, abre aspas, é como se um clube contratasse um técnico europeu que ficasse treinando jogadores lá da Europa. Não tem cabimento. Pois é, quando você for reclamar de arbitragem, lembra aqui que a Confederação Brasileira cortou a verba para o treinamento da arbitragem. Você acha mesmo que vai melhorar alguma coisa? Vai não. Sabe por quê? Agora, sabe por que tem que cortar verba de arbitragem, gente? Porque tem dirigente ganhando até o 16º salário. Tem dirigente ganhando mais de 200 mil reais por mês. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, sai da arbitragem. Aí depois você ainda vai ter uma federação, como a Federação Pernambucana, com todo respeito, sabe, vindo ainda elogiar o afastamento dos árbitros, sabe, ainda vem pagar pau para Edinaldo Rodrigues. Sabe, sinceramente falando, aqui o canal é de Manaus, aqui, né, do Amazonas, eu estou baseado aqui em Manaus. Eu sinceramente espero não ler uma coisa desse nível aqui, vindo da Federação Amazonense de Futebol, mas eu não duvido nada que isso possa acontecer. Bom, e só para fechar aqui, pessoal, o Edinaldo, todo mundo sabe, foi reconduzido aí na presidência da Confederação Brasileira de Futebol recentemente, e com isso, o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Ednailson Rosenha, passou a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, naquele formato que a gente conhece, que a federação tem 8 vices e um deles é o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Ednailson Rosenha. E na ocasião, quando a chapa foi declarada vencedora por aclamação, aquela coisa toda, eu desejei sorte ao Rosenha, sucesso na empreitada dele, como vice-presidente agora também da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje, nesta segunda-feira, né, 7 de abril, na verdade já é uma madrugada, já é dia 8, eu quero, Rosenha, desejar sorte dobrada para você, depois dessas revelações que a gente teve aí sobre os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. Eu quero que você tenha aí uma sorte dobrada, porque você vai precisar, meu nobre, porque as chances que você tem, não só você, mas de todo mundo que apoiou a eleição do Edinaldo, todas as federações, todos os clubes, a chance que vocês têm de saírem com um filme incinerado, sabe, depois de todas essas revelações, depois de toda essa lambança que vai continuar sendo a Confederação Brasileira de Futebol sob a gestão do Edinaldo Rodrigues, eu tenho que dizer para você, meu querido, olha, boa sorte para não incinerar o filme, porque você vai precisar.